E ainda nesse processo de transição, teve reunião entre representantes da área da educação para definir as prioridades para esse setor. Nesse encontro, também ficou definido que o ex-ministro Henrique Paim vai coordenar a área durante todo esse processo. O Jairo Nascimento é quem traz as informações para a gente ao vivo agora. Jairo, boa noite, bem-vindo. Oi, Kezuma, boa noite a você, todos com a gente na CNN. O nome de Henrique Paim foi escolhido. Ele já tem experiência na área de educação, foi ministro da Educação do governo Dilma, também presidiu o FNDE e também foi secretário executivo do MEC na gestão de Fernando Haddad. O nome dele foi escolhido para ser o coordenador desse núcleo do setor de educação durante uma reunião que foi feita a pedido do presidente eleito Lula e coordenada pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Haddad, inclusive, disse que não tem mais vontade de ser ministro da Educação, externou essa opinião a pessoas próximas e o nome dele é cotado para assumir outras pastas, como do planejamento, da Casa Civil, da Fazenda, não retornaria à educação. Mas essa reunião aconteceu aqui em São Paulo, que reuniu diversos nomes ligados a empresas, a fundações, ao setor da educação. A gente tem aqui o nome de alguns dos convidados para você ter uma ideia, por exemplo, a socióloga Neca Setúbal, também o professor pesquisador Gregório Grissa, o presidente executivo de Todos pela Educação, Priscila Cruz, entre outros nomes. A ideia era reunir essas pessoas, outras reuniões acontecerão, dessa vez as próximas, já em Brasília, no Centro Cultural do Banco do Brasil, para se juntar a toda a equipe de transição já na capital federal para discutir as diretrizes. Nessa reunião, inclusive, Haddad disse que é preciso fazer um trabalho de reestruturação da pasta que ficou, segundo ele, desorganizada nos últimos 4 anos. Já na saída deste encontro, Henrique Paim atendeu à imprensa e explicou que é preciso preparar aquilo que vai ser decidido para a educação nos próximos anos e que o próximo trabalho a ser feito por esse grupo de transição vai ser principalmente organizar a questão do orçamento da pasta. Veja só o que ele disse. Recomposição que envolve a própria estrutura do MEC, envolve essas questões de orçamento, que são muito importantes, né, para que o próximo ministro ou ministra tenha condições de fazer o seu trabalho. Essa recomposição ela tem que estar associada àquilo que foi defendido, né, pelo governo. Uma das questões é a questão da fome, né? Então a alimentação escolar eu acho que é um ponto importantíssimo. O funcionamento da rede federal, né? As universidades federais, os institutos federais precisam também ter uma discussão em torno da recomposição do seu orçamento. São questões que precisam ser trabalhadas. Quem está com a gente agora aqui no estúdio é o Yuri Pita. Yuri, boa noite, bem-vindo ao Expresso. Kenzo, você em casa não está vendo dobrado, não. Estamos os dois aqui. Eu estou de terno azul, Yuri está de terno exato, cinza. para não confundir. Yuri, olha só, vamos começar falando um pouco sobre essa formação dessa equipe de transição, os nomes que foram divulgados hoje na seara econômica, né? Que trouxe uma repercussão imediata, inclusive no mercado, a gente viu isso ao longo do 360 hoje. É verdade, Kenzo, teve quando houve uma questão sobre se Guido Mantega participaria do grupo de transição ou não, mas no fundo, depois o mercado se estabilizou e ficou um desenho que já era mais ou menos esperado, porque Pércio Arida e André Lara Rezende já estavam com os nomes sendo colocados, aí sondados desde o fim de semana. Guilherme Mello, economista vinculado ao Unicamp, que tem uma participação muito ativa nos debates econômicos desde antes mesmo da pré-campanha, da campanha oficial, e Nelson Barbosa, que foi o último ministro da Fazenda de um governo do PT, ficou com Dilma Rousseff até o fim do mandato dela. Então, no fundo, que eu ouvi de uma pessoa do mercado financeiro, tem um equilíbrio aí de heterodoxos e ortodoxos, ainda que André Lara Rezende tem feito aí uma mudança, uma modulação da sua concepção teórica sobre política monetária e por aí vai. A grande questão é como que isso vai se traduzir em uma política macroeconômica, mas o que a gente vê, isso vale para essa área econômica. Dá para se dizer que vale também para a área de desenvolvimento social, que teve Simone Tebet e 3 nomes importantes vinculados ao PT, 2 ex-ministras como Tereza Campelo e Márcia Lopes. No fundo, a gente vê que há uma preocupação de se desenhar as políticas para depois se chegar aos nomes que vão implementar essas políticas no governo, no terceiro governo de Lula.
Yuri, o que a gente tem visto na seara da educação, né? Nessas discussões que a gente tem visto sobre educação? A gente viu esses nomes agora aí sobre educação. Há indicativos de representação também dessa frente ampla que trouxe Lula nesse segundo turno aí eleito? Você consegue fazer bem essa leitura na área da educação? Quem estava nessa reunião hoje diz exatamente isso, que foi na prática colocando essa frente ampla em execução. Porque há ali as pessoas que participaram dessa reunião de hoje dos mais diversos matizes, desde pessoas com um olhar mais ao campo à esquerda, outros mais à direita. Kenzo.